Fala pessoal, Carol na área, trazendo mais um vídeo aqui no canal. No vídeo de hoje eu vou contar pra vocês um caso que aconteceu no ano de 2011 na Flórida. Posso dizer que o jovem desse caso, ele tinha 17 anos na época, ele deu uma festa em sua casa, mas ele escondia, ele guardava um segredo muito perturbador. Se você se interessa por esse tipo de conteúdo, convido você a se inscrever aqui no canal. Todas as semanas eu trago esse tipo de conteúdo para vocês, casos criminais resolvidos, casos que ainda são um mistério. Então se você gosta, se inscreve aqui no canal, deixa o like nesse vídeo, isso é muito importante, compartilha com os amigos também e ativa o sininho de notificações. Então bora vir comigo que hoje nós vamos conhecer o caso Tyler Hidley. Blake e Mary Jo Hadley se conheceram e rapidamente se apaixonaram. Eles decidiram ir morar em Port St. Lucie, uma cidade localizada na Flórida. O objetivo deles nessa nova cidade era ficar mais perto dos pais de Blake, que já estavam aposentados. Blake era um engenheiro e Mary era professora em uma escola primária local. Em 1987, o casal teve seu primeiro filho, um garoto chamado Ryan, e 6 anos depois, o segundo filho do casal nasceu, e eles o nomearam de Tyler. O menino nasceu no dia 16 de dezembro de 1993. Ele nasceu prematuro e precisou ficar em uma incubadora no seu primeiro mês de vida. Depois que Tyler estava saudável, a família estava muito feliz, mas mais alguns problemas foram aparecendo na vida da família. Mary foi diagnosticada com depressão e aos 6 anos Tyler também começou a apresentar sintomas da doença. O garoto participou de alguns grupos de apoio, mas isso não foi o suficiente. Aos 10 anos, ele começou a tomar antidepressivos e aos 15 começou a utilizar uma medicação para déficit de atenção e hiperatividade. Ele também precisou utilizar mais medicações para tratar um problema que ele tinha na tireoide. A adolescência de Tyler foi muito problemática e parecia que cada vez mais apareciam mais problemas. Ele também foi diagnosticado com bulimia e a sua autoestima era muito baixa. Sua mãe era muito super protetora e ela não queria que os seus colegas rissem do Tyler, já que ele era menor que os demais, também ele tinha mais peso que os demais. Então ela decidiu que o melhor para ele seria também fazer um tratamento com hormônios. Mas mesmo assim, por todos esses problemas que o jovem tinha, ele era um garoto feliz, assim a gente pode dizer. Ele gostava de andar de skate, jogar basquete, se divertir ali da forma que podia e também os seus vizinhos o descreviam como um garoto muito educado, muito gentil, prestativo ali, que sempre ajudava seus vizinhos com qualquer problema ou qualquer coisa. Todos que passavam pela casa da família podiam ouvir as risadas vindas de dentro. A família vivia em harmonia, mas as coisas mudaram quando Tyler entrou para o ensino médio. Ele começou a ter um comportamento imprevisível e perturbador. Durante as aulas, às vezes, o jovem gritava ou ria incontrolavelmente. Em 2010, ele e alguns amigos encontraram um sofá velho e o incendiaram dentro de uma reserva florestal. O corpo de bombeiros precisou ir até o local porque o risco de toda a reserva ser incendiada era muito grande. Os jovens apenas receberam um aviso das autoridades nesse momento. Sua mãe ficou muito preocupada e acreditou que tinha perdido o controle sobre o filho. Ele começou a utilizar mais um tipo de medicação, agora para ansiedade, e começou a beber, usar maconha e êxtase. Em julho de 2011, o jovem estava com 17 anos e naquela semana que ele foi para a escola, ele passou a semana inteira dizendo que daria uma festa no final de semana. Mas isso não era muito comum, até porque os pais do Tyler não deixavam ele dar essas festas, e o Tyler, ele não era assim que tinha muitos amigos, não era um garoto muito popular, então não era comum ele fazer isso. E seus colegas de início nem levaram isso muito a sério, acharam que o Tyler só tinha inventado tudo isso, e eles pensaram, bom, para onde será que os pais do Tyler vão para ele poder dar essa festa? Será que eles vão viajar? Alguma coisa assim, mas as pessoas não se importaram muito. Em 16 de julho, ele mandou uma mensagem pelo Facebook para um de seus amigos e disse que estava organizando uma festa. Perto da 1 da tarde daquele dia, ele postou em seu Facebook que teria uma festa na casa dele naquela noite.
Perto das 11h30, algumas pessoas chegaram para a festa. Quem foi disse que o Tyler estava muito ansioso e era visível que ele tinha utilizado êxtase. Ele dizia para seus convidados que não era para ninguém fumar dentro da casa, porque a casa era dos seus pais e provavelmente eles descobririam isso depois. Teve uma pessoa que estava na sala da casa e essa pessoa percebeu que tinha uma grande mancha marrom perto de um computador que tinha na sala e aquela mancha estava muito esquisita, parecia sangue, parecia um sangue seco, mas a pessoa não deu muita bola para aquilo, estava mais preocupada em tomar uma cerveja, alguma coisa assim. Teve também uma garota que sentiu um cheiro muito forte dentro da casa e ela teve a sensação, ela até comentou com seus amigos, de que ela estava com a sensação de que alguém tinha morrido dentro daquela casa, mas as pessoas deram risada, acharam aquilo engraçado, a maioria já estava bêbado também, só que o Tyler, ele ficou muito nervoso e ele não gostou nem um pouco dessa brincadeira. À meia-noite, havia cerca de 100 pessoas na casa de Tyler. Muitas pessoas sentiram um cheiro estranho dentro da casa, mas não pareciam se importar muito com aquilo. A festa já estava no final e Tyler disse que queria aproveitar mais um pouco, pois fez algo muito grave e provavelmente sumiria por no mínimo 60 anos. Tyler, naquela noite, contou um segredo perturbador para o seu melhor amigo chamado Michael Mandel. Ele disse que naquele dia, perto das 5 horas da tarde, ele matou seus pais com um martelo dentro da casa. Primeiro ele atacou sua mãe, e quando seu pai ouviu os gritos, ele também foi assassinado. Seu amigo não acreditou na história, mas ele mostrou a garagem e o quarto principal. Ele ainda concluiu que depois de matar seus pais na sala, ele carregou os corpos até o quarto principal do casal. Ele os enterrou debaixo de uma pilha de pratos quebrados, vidros, toalhas ensanguentadas, uma mesa de centro, livros, lençóis, várias e várias coisas que ele pegou, digamos que fossem os seus vestígios do crime. Ele colocou tudo isso dentro desse quarto e enterrou seus pais embaixo. Ele disse que levou 3 horas para limpar toda essa bagunça e quando ele olhou para o seu reflexo na frente do espelho, ele riu. Todos finalmente saíram da casa mais ou menos às 2 horas da manhã, mas o seu amigo Michael ficou. Os dois ficaram na casa e Michael tirou uma foto com Tyler, pois ele sabia que seria a última. Às 2 horas da manhã, a polícia apareceu, mas apenas por causa de uma queixa de barulho. A essa altura, Tyler estava agindo de uma forma muito estranha e caminhava de um lado para o outro. Ele realmente estava muito perturbado nesse momento. Ele também aproveitou e comentou no seu Facebook que no dia seguinte teria mais uma festa na casa dele. Depois disso, seu amigo Michael saiu da casa e ele ligou para a polícia e entregou e contou o que o Tyler tinha feito. A polícia chegou na casa de Tyler perto das 4h30 daquela madrugada. O jovem estava muito perturbado, ele caminhava de um lado para o outro, as suas pupilas também estavam muito dilatadas. A polícia bateu na porta e ele demorou até um pouco para abrir. Quando ele abriu, ele estava com uma de suas mãos atrás das costas. A polícia ficou muito preocupada, achou que ele podia ter uma arma, alguma coisa, e pediu rapidamente que ele levantasse suas mãos. E foi nesse momento que a polícia fez a primeira investigação na casa para ver se aquilo que o Michael falou era verdade. Então eles olharam por tudo e quando eles chegaram no quarto principal, o Tyler disse assim que não era para a polícia abrir aquela porta. Mas é claro que eles abriram e encontraram os corpos já sem vida dos pais do Tyler, então ele foi preso imediatamente. Depois de preso, ele confessou que planejou o assassinato durante semanas. Segundo ele, sua mãe estava trabalhando no computador quando ele a agrediu pelas costas com um martelo. Ela então foi espancada até a morte antes que seu pai entrasse na sala depois de ouvir os seus gritos. Ele também foi espancado até a morte da mesma forma que sua esposa. Seus pais chegaram a perguntar o porquê dele estar fazendo aquilo e ele simplesmente respondeu, por que não? Depois, Tyler escondeu os cadáveres no quarto principal e limpou a bagunça, o que levou cerca de 3 horas. O motivo do crime seria que ele estava com raiva de seus pais, principalmente de sua mãe que tirou seu celular no período anterior. Seus amigos também disseram que Tyler se sentia muito pressionado pelos seus pais, digamos ali que os amigos colocaram a culpa nos pais. No final de abril, 10 semanas antes da festa e do assassinato, Tyler entrou em uma briga na casa de um amigo e foi preso sob acusação de agressão agravada. Como ele tinha um registro juvenil, tendo sido anteriormente condenado por roubo, ele foi sentenciado a 1 semana na cadeia do condado de St. Lucie, seguida de 2 semanas de prisão domiciliar. Esse foi o motivo que sua mãe retirou seu celular e começou a controlar o que ele fazia online.
A gente pode dizer que o comportamento do Tyler oscilava muito, tava na cara que tinha algo muito errado. Às vezes ele era aquele Tyler de anos atrás, agradável com seus familiares, que amava muito sua mãe, mas às vezes ele era completamente o oposto disso. Teve uma vez que ele discutiu com a sua mãe, ele também mandou ela calar a boca, mas imediatamente ele viu que estava errado, pediu desculpas, o que mostrava um pouco do Tyler quando ele era criança, que era bem educado, até a gente pode dizer, ele viu que cometeu erro e rapidamente ele pediu desculpas, mas mesmo assim, o seu comportamento oscilava muito nesse momento de sua vida. Em junho, Tyler chegou todo machucado em casa e sua mãe queria interná-lo em uma clínica psiquiátrica contra a sua vontade. Mary Jo invocou a Lei Becker, que sob a lei da Flórida permite que os pais entreguem seus filhos, se menores de 18 anos, a tratamento psiquiátrico involuntário. O ato só é usado se for considerada uma probabilidade substancial de que, sem intervenção, a criança causará lesão corporal grave a si mesma ou a outras pessoas em um futuro próximo, o que não era o caso do Tyler. Pelo menos os responsáveis não viram assim. Quando um colega de trabalho perguntou a Mary Jo se ela se preocupava se Tyler poderia machucar ela ou seu marido, ela disse que não, que apenas estava preocupada com o Tyler e que queria proteger ele. Ryan, o irmão de Tyler, não conseguia entender o que levou o irmão a assassinar os pais. Depois do enterro, ele foi até a prisão para falar com seu irmão pela primeira vez após o crime. É o que os meus pais gostariam que eu fizesse. Eles não iriam querer que eu abandonasse ele. Mas não sei mesmo o que dizer, eu provavelmente vou sentar lá e chorar, concluiu Ryan. Em 2014, Tyler foi condenado à prisão perpétua sem liberdade condicional, porque tinha 17 anos e não podia ser condenado à morte. Em dezembro de 2018, Tyler foi novamente condenado à prisão perpétua, mas dessa vez com possibilidade de liberdade condicional. Ele é como uma celebridade na prisão, onde recebe cartas de fãs e assina autógrafos para outros presos. Todos conhecem sua história. Tyler continuou estudando na prisão e lê praticamente o dia inteiro. Há também um padre que o visita na prisão. Em suas cartas, enviadas a amigos e familiares, principalmente a seus avós, Tyler é muitas vezes deprimido, se sente culpado, irritado, confuso, entediado e muito delirante. Eu estava apenas vivendo minha vida como um garoto normal de 17 anos e a próxima coisa que eu sei é que eu estou no meio de uma prisão no condado de St. Lucie. Eu arruinei a vida de muitas pessoas e não consigo me perdoar. Eu me pego chorando muito por causa de toda a culpa. Todos os dias peço perdão a Deus e peço que ele não me mande para o inferno. Eu não quero ir para lá. O padre Michael me disse que se eu apenas confessar meus pecados e me arrepender, então Deus me perdoará por tudo. Eu simplesmente não consigo me livrar de toda essa culpa. Está me engolindo por inteiro. Trecho de uma carta de Tyler a seus amigos. Em abril de 2015, a casa da família Hadley foi demolida. A gente tenta entender o motivo do porquê que ele fez isso, porquê que ele assassinou seus pais de uma forma tão fria, e a gente vê também que ele planejou isso durante meses, a gente pode dizer. Ele falou várias vezes para os seus amigos que iria matar seus pais por vários motivos, porque ele tinha raiva da sua mãe, porque a sua mãe tirou seu celular, porque o seu pai não tratava bem, enfim, qualquer coisa era o motivo para ele matar os seus pais. Mas os seus amigos não acreditaram nisso, tem até conversas dele com seus amigos pelo Facebook dizendo que mataria os pais, mas ninguém acreditou nisso e infelizmente isso aconteceu no dia 16 de julho de 2011, de uma forma muito trágica, de uma forma muito fria também. E também tem todo esse envolvimento, essa mistura de drogas no corpo dele. Ele começou desde muito jovem a tomar medicações para a sua depressão, depois ele tomou remédio para o déficit de atenção, enfim. E depois ele passou para as drogas como êxtase, maconha, e provavelmente todas essas misturas dessas medicações com as drogas, com a bebida, fez com que ele tivesse aquele comportamento, talvez foi a gota d'água daquilo que ele precisava, aquele estímulo que ele precisava para matar os seus pais. Mas o que a gente sabe é que ele tinha noção de tudo o que ele estava fazendo naquele momento, então ele não foi considerado incapaz, mentalmente instável, ele sabia muito bem o que ele estava fazendo, então foi esse motivo também que ele foi condenado à prisão perpétua, mas com a possibilidade de liberdade condicional. Mas a gente espera que a liberdade condicional não seja dada a ele
tão cedo e que ele fique um bom tempo na prisão, porque com certeza esse jovem solto é um perigo. Então, pessoal, concluindo esse caso aqui pra vocês, mais um caso muito difícil assim da gente entender, da gente tentar entender o que se passou na cabeça do Tyler naquele dia para tirar a vida de seus pais. Foi algo muito forte que aconteceu, acredito que marcou muito a cidade também, e penso também bastante no irmão do Tyler, no Ryan, que perdeu seus pais e o seu irmão também, porque seu irmão foi o responsável pela morte de seus pais. Imagine tudo que passou na cabeça do irmão, entender tudo isso, que seu irmão é o assassino e o pior, que matou seus pais. Deve ter sido muito difícil para ele também. Ele era um jovem, na época tinha apenas 23 anos, estava na faculdade, deve ter sido também muito difícil para ele. Então eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Esse foi mais um vídeo aqui no canal Durmam Bem e até o próximo.